E aí, concurseiro, tudo bem? A prova da SPSEC já passou, agora é o momento de a gente corrigir. Para não fazer um vídeo muito longo, eu resolvi dividir em três partes. A gente vai ter um vídeo corrigindo as questões de interpretação, um vídeo corrigindo as questões de gramática e um vídeo corrigindo as questões de literatura. No vídeo de hoje vai ser gramática. Antes de começar a responder a questão de gramática, gostaria de frisar mais uma vez que esse vídeo está sendo gravado antes de sair o gabarito oficial, saiu apenas o gabarito preliminar. Eu não acredito que vá haver mudanças, mas se você estiver vendo esse vídeo após ter saído o gabarito oficial, confira lá se não houve mudanças, ok? Eu acredito que não, mas não custa nada olhar. Vamos então para a nossa primeira questão de gramática. Repare ali. Assinale a alternativa que apresenta a palavra o com o mesmo emprego e a mesma classificação ocorrida no seguinte trecho. Estou tranquilo, o que tinha sido sua casa. Geralmente esse tipo de questão aparece com a palavra a. Ela pode ser muitas coisas, né? Pode ser mais coisas do que o ou, pelo menos. O o, nesse enunciado, ele é um pronome demonstrativo, que você pode colocar a palavra aquilo no lugar dele. Poderia ser fitou tranquilo, aquilo que tinha sido sua casa, né? Você pode fazer essa troca, então é pronome demonstrativo. E se você estiver estudando, ficar sempre atento a que esse o antes de pronome relativo é uma boa chance de que você esteja diante de um pronome demonstrativo, ok? Eu sei que alguns podem ter pensado, por que não é um artigo? Não é um artigo porque não tem nenhum substantivo ali entre o o e o pronome relativo, ok? Então, ali é um pronome demonstrativo e vamos ver, né? Na letra A, foram ali que passaram o maior número de horas, esse o aí é um artigo, né? Ele está ali determinando a palavra número. Na letra B, não imagina o dó que a menina me dá. Esse eu também é artigo, está determinando a palavra dó. E enchendo de florinhas vermelhas o chão, artigo mais uma vez, determinando a palavra chão. Sou o que no mundo anda perdido. Ó, alternativa correta. Alternativa correta. Essa de cá, né? Porque sou aquele que no mundo anda perdido, pronome demonstrativo também. Veja que aqui não tem substantivo para você dizer que ele está determinando o pronome relativo. Então, eu tenho aí um pronome demonstrativo, esse o, ok? E na letra E você tem o lote, ele é também um artigo. Então, questão até fácil, né? Questão até fácil. Então, no enunciado, pronome demonstrativo. Na letra D, pronome demonstrativo. Em todas as outras, artigo. Vamos para a sétima. A ortoépia ocupa-se da boa pronunciação de palavras. A prosódia é a parte da fonética que tem por objeto a exata acentuação tônica das palavras. Assinale a alternativa correta quanto à pronúncia indicada entre parênteses após cada uma. Velho, esse assunto não é o tipo de coisa que costuma aparecer na prova da SPSEX, mas nos últimos anos eles têm colocado coisas envolvendo fonema, né, fonética e tal. Mas de qualquer forma, basicamente é para você saber sílaba tônica. E aí eles colocaram quatro palavras que geram dificuldade quanto à sílaba tônica e uma que não gera, né? Então você tem ali a primeira, ele diz que é ru, né? Ela não é uma palavra para paroxítona, ela é paroxítona, então é rubrica. A letra B ele vai dizer, mais uma vez que a tonicidade está no ru, ele vai dizer que é ruim, mas não é um monossílabo, é uma palavra oxítona, rum-in, tonicidade está no in. Ali ele vai dizer que é gratuito, e não, mais uma vez não é gratuito, até porque se fosse gratuito a palavra precisaria de acento, a palavra é gratuito, né? Na última ele vai falar que é Nobel, não é Nobel, é Nobel, ok? Em português a pronúncia é Nobel, só sobra pra gente ali subsídio, né? Então, a letra E é a alternativa correta, porque é uma palavra paroxítona, ok? Termina a linha de tombo. Vamos para a oitava. Essa oitava é uma questão aí que pode ser que, né, aconteça alguma coisa, role uma anulação, mas eu não aposto por causa da gramática de Cunha e Sintra. Acredito que Cunha e Sintra estão respaldando essa questão. Gramática que entrou recentemente, entrou nesse ano. Mas vamos lá, né? No trecho, ao fundo, no terraço, tinham desaparecido as colunas da pérgola. A preposição presente no termo sublinhado encontra ao mesmo tempo quanto a relação de sentido na preposição presente no termo sublinhado, na sentença da alternativa. Ó, ali a gente tem a ideia de lugar, né? Aquele ao fundo está dando a ideia de lugar. E aí vamos descartar logo algumas que claramente não são lugar. A B, a C e a E, né? Que estão introduzindo ali orações reduzidas. Ao chegar à Amazônia, ao entardecer, ao romper da aurora. Todas essas daí dão a ideia de tempo.
né? Então a gente descarta com muita tranquilidade. Aí a gente vai ficar ali entre A e D. Na A, você tem baixado ao nível dos míopes, e na letra D, você tem foi ao tribunal, né? Nas duas, você tem a ideia de lugar. Só que a alternativa correta é a A, né? A prova ficou com a letra A. E eu acredito aqui que eles não vão mudar, porque na letra D, você tem a ideia de lugar, mas você tem a ideia de movimento. Na letra A, você tem a ideia de lugar e tem a ideia de concomitância. É isso que Cunha e Sintra trazem, né? Se você olhar lá na gramática de Cunha e Sintra, no capítulo de preposição, ele faz essa diferença do lugar, né? O espaço com a ideia de movimento e o espaço com a ideia de concomitância. Então, eu acredito que isso é o que dê respaldo para que eles mantenham a letra A como alternativa correta da oitava, né? Porque na letra D você tem a ideia de movimento. Beleza? Vamos para a nona. A nona é fácil. Marque a alternativa em que a forma verbal substitui corretamente a locução verbal sublinhada na seguinte oração. Ao fundo, no terreno, tinham desaparecido as colunas da pérgola. O que é que acontece? Ó, tinham desaparecido. Aí você vai lá para as alternativas. Uma coisa para facilitar a sua vida, velho. Pra, Se você tiver uma locução verbal que tenha esse particípio aqui, ele só vai para o feminino e pro plural, né, aquele Szinho ali, se for voz passiva. E voz passiva tem que ter verbo de ligação aqui. Verbo ter não é verbo de ligação. Não é isso? Então você já pode descartar ali a letra B, a letra C e a letra E. Aí você vai ficar entre a letra D e a letra A, né? E por uma questão de concordância, se aqui está no plural, aqui também vai ter que ser no plural, você vai ficar com a letra D, ok? Basicamente, o que é que acontece? Isso aqui é tempo composto. No enunciado, você tem tinham desaparecido, né? Você tem ali o mais que perfeito composto, e ele trocou o verbo auxiliar. Quando você tem ter ou haver com o particípio, você tem tempo composto. Nos dois casos, você só está mudando ali o verbo auxiliar, mas você tem o mais que perfeito composto nos dois casos. Beleza? Alternativa correta aí, letra D da nona. Essa questão também não é muito complicada, mas vamos lá, né? Ele define o que é o pleonasmo, e aí ele quer que a gente veja um pleonasmo vicioso, né? Porque basicamente, pleonasmo, figura de linguagem, é quando o autor usa, né? E o vicioso é quando você usa. Então, vamos lá, né? A gente vai ter que buscar onde não tem um pleonasmo, na verdade. É isso, a gente tem que procurar onde está tudo certinho. Na letra A, teremos que adiar o evento para depois. Bom, se você está adiando, é para depois. Pleonasmo vicioso. Na letra B, o sargento é o elo fundamental entre o comando e a tropa. Olha, essa é a verdadeira, né? Aqui não tem nada, não. Essa é a verdadeira. Mas vamos olhar as outras, para garantir. Naquela tarde tivemos uma surpresa inesperada. Se é surpresa, é inesperada. O aluno lê uma breve alocução. A locução é um breve discurso numa ocasião solene, né? Então, se a alocução é breve, não pode. O artista disse que escreveria sua própria autobiografia. Se é ele mesmo que vai escrever então, a autobiografia, então nós temos aí um pleonasmo vicioso também. Beleza? A décima questão, letra B. Acho uma questão fácil. Vamos para ver a décima primeira. A décima primeira, né? Eu acho que essa questão ela até varia ali entre interpretação e gramática, né? E a vez do escritório, parte pensante e sentinte de seu mecanismo individual, do eu mais íntimo e simultâneo. Pronome sublinhado refere-se à palavra ou à expressão, né? O seu aí é o personagem, né? E como a gente tem ali um texto em terceira pessoa, então é um ele, ok? Ele está se referindo ao personagem, então é ele ali. Décima segunda, questão de análise sintática da oração, né? Sempre tem. Impossível você fazer uma prova da SPSEC sem um tipo de questão desse daí. Ali eu tenho sublinhado esses verbos, né? Eu tenho os verbos sublinhados, integram orações que se classificam respectivamente como, vamos lá, eu tenho um chega, né? Eu tenho possibilidade ali de ele ser uma subjetiva ou ele ser principal, ele é principal. Porque para ele ser oração subjetiva, ele teria que ser o sujeito de alguma coisa. E ele não é o sujeito, né? Você tem aqui que esse um instante que compreendemos, tudo isso é o sujeito de chega. Então, esse chega é a oração principal, ok? E aqui, eu tenho esse pronome relativo aqui, ó, já dá a pista para a gente, que aqui a gente tem uma oração adjetiva restritiva. Vamos ver? Então, eu tenho principal adjetiva restritiva, a letra C, ok? Questão bem objetiva, bem direta.
Décima terceira, mais uma vez, análise sintática da oração. Só que dessa vez tem oração reduzida, né? Então, ele sublinha verbos mais uma vez, e aí ele pede para a gente marcar, né? E aí eu tenho lá. Não é preciso imaginar a alegria de formas novas, mais claras a surgirem. Ó, se você tem uma oração reduzida, eu sempre aconselho que você transforme ela em desenvolvida, né? Então, ficaria ali. Não é preciso imaginar a alegria de novas formas que surgiam, né, constantemente. Então, aí é uma oração reduzida adjetiva, né? Tá, adjetiva a gente fica ali entre C e D, ela é adjetiva. Depois eu venho lá, para aceitar de coração é uma final, né? Então a gente já vai ficar com essa de cá. E a última tá muito clara aqui também, porque ela é uma adjetiva desenvolvida, né? Então, ela não é muito problemática para a gente, não. Sobre esse para aceitar aqui, fique atento ao seguinte: ó, se você tem para e um verbo no infinitivo, ou é final ou é consecutiva. E nesse caso aqui, ela não tem como ser consecutiva, né? Mas isso a gente vê em outro momento, ali é uma final. Beleza? Alternativa C aí, alternativa correta. Vamos para a próxima. 14ª. Marque a alternativa que traz respectivamente a correta classificação das expressões sublinhadas nas frases. A demolição prosseguiu à noite e aspirava mesmo à desintegração. De boa, velho. Questão bem direta, bem objetiva. À noite aqui, ó, né? É uma adjunta adverbial de tempo, não é isso? Que ele está dando um momento em que a demolição prosseguiu. E aqui a gente tem aspirar com o sentido de almejar, né? Então, ele é um verbo transitivo indireto, eu tenho um objeto indireto. Olha, e na verdade, velho, na verdade, ele nem pede que tipo de objeto é, né? Então, você vai ficar aqui, ó. Letra A, adjunta adverbial e complemento verbal, né? Porque todo objeto é complemento verbal. Vamos continuar. Chegamos aqui à 15ª questão. É o seguinte, é uma questão fácil. Fonema é som, letra é escrita, ok? Ele quer saber o número de fonema. E aí você vai fazer o seguinte, você vai contar o número de letras, e aí depois você vai olhar se a palavra tem um H mudo, se ela tem um dígrafo. Se ela tiver um H mudo, ou então se ela tiver um dígrafo, você vai pegar aquele número de letras, vai subtrair pela diferença ali de dígrafo ou do H, né? Então, por exemplo, ali a palavra vizinhança. Vizinhança tem 10 letras. Só que vizinhança tem dois dígrafos, né? Tem aqui o NH e o AN. Então, se ela tem 10 letras e dois dígrafos, significa que ela tem 8 fonemas, ok? Outra coisa que você vai olhar é se a palavra tem um dífono. O dífono é o contrário do dígrafo. Por exemplo, você tem a palavra fixo, né? O X de fixo, ele serve ali para indicar dois sons. Então, se a palavra tem um dífono, aí você conta o número de letras. Fixo tem 4 letras, só que ela tem um dífono, aí você soma. Então, ela tem 5 fonemas, ok? É isso que você vai fazer. Quando tem dígrafo, você soma as letras e subtrai a quantidade de dígrafo. Quando tem dífono, você soma as letras e soma a quantidade de dífono, ok? Como aí nos exemplos acredito que não tenha nenhum dífono, o que a gente vai ficar vai ser de olho mesmo nos dígrafos, ok? Eu não vou fazer a contagem aqui porque vai demorar muito, mas a alternativa correta é a letra B, ok? A alternativa correta aqui é a letra B. Depois você mesmo pode fazer essa contagem. Mas vamos olhar a letra B. Você tem ali telhado, né? Telhado vai ter 7 letras, mas tem o LH, que é um dígrafo. Então ela tem 6 fonemas. Quarto. Quarto tem 6 letras e não tem nenhum dígrafo. Porque você pronuncia aquele U ali, não tem nenhum dígrafo. Então, 6 letras, 6 fonemas. Você vai para pequeno. Pequeno tem 7 letras e tem um dígrafo, né? Aquele que o U ali é dígrafo. Então você tem 6 fonemas, beleza? Telhado, quarto e pequeno, você tem 6 fonemas. Façam essas contagens aí com as outras e vocês vão ver que isso vai bater certinho, ok? Vamos lá. Essa 16ª foi uma questão perigosa, né? Então, ali, marque a alternativa em que a palavra em destaque exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em viu o progressivo desfazer-se das paredes. O que é que acontece? A palavra em destaque ali é progressivo. Para você fazer análise sintática, você vai lá procurar o verbo, você vai ver que o verbo é o verbo ver, né? Alguém vê alguma coisa. E o que foi visto, né? O que é que essa pessoa viu? Ela viu o progressivo desfazer-se das paredes. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso é objeto, beleza? Só que ele não destacou tudo, ele destacou apenas progressivo. Então, eu não posso analisar tudo. Aí eu vou ver, e aí, progressivo? Bom, progressivo é um adjetivo. O adjetivo ele vai ser ou uma adjunta de nominal, ou um predicativo do sujeito, predicativo do objeto, ou até na derivação imprópria ele pode ser uma adjunta adverbial,
né? Mas o que é que acontece? Ele não é predicativo aí, porque ele está dentro do objeto, não é isso? Aí a gente vai ver. Se progressivo se refere a desfazer-se. Você pode pensar, pô, desfazer é verbo. Se é verbo, então esse progressivo é um adjunto adverbial? Não, por causa desse o. Esse o aqui está substantivando o desfazer, beleza? Eu poderia falar, viu desfazer-se, o desfazer-se das paredes, né? Então, como desfazer ali foi substantivado, aquele progressivo é adjetivo, e ele está se referindo a desfazer-se, então progressivo é uma adjunta adnominal que está modificando o verbo substantivado desfazer-se. Né? Isso rolou uma derivação imprópria aqui. Então, eu tenho que procurar uma adjunta adnominal. Na letra A, trabalho é um objeto direto, né? Dera trabalho. Na letra B, parecia um mirante, né? Aí é um predicativo de sujeito, né? A letra C, quando já cessara duas lotações, aí é uma adjunta de nominal, velho. Eu acho que a prova deveria ter destacado tudo, né? O adjunta de nominal é duas lotações, mas é o que a gente tem melhor, né? Letra C é o que a gente tem melhor. A letra D chega um instante, isso aqui é sujeito, né? Já viu na questão mais lá para cima, e aqui talvez sejamos levados a essa compreensão pelo trabalho, esse pelo trabalho, né? Tudo isso aí é o agente da passiva, ok? Então, cuidado com essa 16ª aí, que ela foi uma questão perigosa, mas isso aqui é uma adjunta de nominal. A gente fica com a letra C, que também tem uma adjunta de nominal. Beleza? Terminamos a prova de gramática. Terminamos o vídeo de hoje, espero que tudo tenha ficado claro. Então, se você curtiu, deixa o like, comenta, compartilha e divulga para que outros concurseiros possam chegar bem para a prova da SPSEX no ano que vem. Valeu? Obrigado, gente.